Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dirige essa palavra, dirige esse momento e nos abençoa, meu Pai. Que esse é o momento da gente aprender, da gente ouvir a Tua voz. Então fala comigo, meu Pai. Aquilo que eu preciso aprender, aquilo que nós precisamos. Não deixa a gente, meu Pai, se perder, não. Cuida da gente, meu Pai, cuida da nossa alma. Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, erramos toda hora, todo momento. Então nos ajuda, meu Pai. Essa reunião ministerial, meu Pai, é para nos abençoar, para nos fortalecer. Esse é o ministério do apoio aos soldados feridos. Então, meu Pai, que nós sejamos soldados para resgatar aqueles que estão feridos, que estão sofrendo. E estão muitos os que estão sofrendo, meu Pai. Muitos que saíram da Tua presença, que um dia estiveram cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença e hoje estão no mundo, vazios. Por quê? Porque deixaram as coisas contaminarem eles. Deixaram, meu Pai, as doutrinas desse mundo enganar. Meu Deus, então nos proteja e nos fortaleça. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Capítulo 15, versículo 33. Deixa marcadinho aí. Capítulo 15, versículo 33. Aí deixa marcado e vai lá em 2 Timóteo. Deixa marcado aí, depois vai em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2, versículo 16. Dois. 2,16. 2 Timóteo 2, versículo 16. Mas nós vamos ler primeiro lá em 1 Coríntios, tá? Deixa marcado aí, volta para 1 Coríntios. Você marcou lá em 1 Coríntios? Capítulo 15, versículo 33. Essa palavra aqui eu estava meditando antes de vir para cá hoje. Antes de vir para cá, Deus falou comigo. Deus me mostrou essa palavra. E eu nem sabia que o pastor ia... Eu tinha até me esquecido que hoje era eu que ia fazer a reunião de ministério. Eu vim preparado para fazer a reunião das 18 horas, das 19 horas. Mas essa palavra Deus já colocou em mim porque Ele já sabia. Amém? Amém. E olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 33. Isso, você vê que é como foi a pregação anterior. Você vê que não foge do Espírito. Olha só que coisa forte. Ele diz assim, ó, não vos enganeis. Nós falamos do que agora há pouco? Do engano. Do engano. E mais uma vez Deus está falando, não vos enganeis. Por que Deus fala toda hora isso? Porque tem gente se enganando, pô. Tem gente se enganando. Por isso que Deus fala isso toda hora. Quando Deus começa a lembrar toda hora a gente da mesma coisa, é porque a gente está fazendo aquilo que não é para fazer. Então Ele está dizendo, ó, não vos enganeis. As más conversações, de repente na sua Bíblia esteja diferente, as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabia que as palavras, as conversas, elas corrompem a pessoa? Corrompem a pessoa que é da fé. Muitas vezes a pessoa ela se deixa levar por essas palavras que ela ouve dos outros. De pessoas que estão fracas na fé, que estão dentro de uma igreja às vezes, mas que estão corrompidas. Elas não aceitam mais
a direção que a igreja passa para elas. E elas vão se enganando. Elas vêm, fazem parte de um grupo, de um projeto, mas elas estão se enganando. Porque elas estão corrompidas. Acorda, neném. Elas estão corrompidas. Por dentro, elas já se corromperam. Então, ele diz aqui, olha, as más conversações, as más, porque existem as boas. As boas são aquelas que nos levantam, que nos ensinam a fé, que nos estimulam a usar a nossa fé. A pessoa que não estimula você a usar a sua fé, ela está querendo te corromper. Isso pode ser pessoa dentro da igreja, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém no seu caminho. Quando algo vem para tentar tirar você da fé, é porque está querendo te corromper. Aquele bom costume que você tem de vir na igreja, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, aquilo é arrancado fora. Uma vez corrompido, você perde o prazer de fazer as coisas. Aí quando se pede, por exemplo, eu pedi no grupo de Gideões para colocar o nome no reloginho de oração. Tem gente que não colocou ainda. Coloca o seu nome lá para orar. É porque eu não sei mexer. Coloca o seu nome. Amém? Amém. Os bons costumes, pessoal, nós não podemos perder, não. Se eu deixar de orar, se eu deixar de fazer propósito, eu me corrompo. Se o pastor deixar de orar, já era. Se a missionária deixar de orar, já era. Você também. Você está aqui recebendo a direção de Deus. Mas se você não tiver esse bom costume, você se corrompe. E aí já era. Daqui a pouco a pessoa está lá fora, sem força para vir à igreja, sem força para fazer nada para Deus mais. Como muitos que um dia estiveram e hoje não estão mais. Mas por quê? Não eram cheios do Espírito Santo? Não eram pessoas de Deus? Não eram dizimistas? Não eram ofertantes? Mas deixaram as más conversações corromper. Não deixa que o diabo use pessoas para te corromper. Jesus, uma certa vez, fala que a fé que tens, você tem que ter para ti mesmo. O diabo quer roubar isso de você, pô. O diabo quer roubar isso de você. Como? Com mais conversações. Ele não vai aparecer na sua frente vestido de diabo, com um chapeuzinho vermelho, com um rabo nas costas. Não. Ele vai usar pessoas. Pessoas de dentro de casa, pessoas da família, pessoas conhecidas suas, pessoas do seu trabalho, do seu convívio, para poder tirar você dos bons costumes. Aí ele completa dizendo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha como é que eu evito essas coisas. Olha como é que eu evito me corromper. Olha só, ele diz assim, ó. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita, olha o que ele está falando para você e para mim. Mas evita os falatórios profanos. Você tem que evitar essas coisas. Não é Deus que vai fazer por você, não. É você que tem que evitar. Se você está dentro da igreja, você ouve uma pessoa que está dentro da igreja falar uma coisa que é contra a direção da igreja, o que você tem que fazer? Evitar ouvir. Para que você não se corrompa. Não é a igreja, não é o pastor, não é missionário, não sou eu, é você. Porque é você que tem que se proteger. Amém? Amém. Se você não se proteger, o diabo tira isso de você. Ele te corrompe com essas palavras, com falatórios. Às vezes você está dentro da igreja e a pessoa está falando uma coisa que é contra aquilo que foi pregado, aquilo que foi dado a direção. O pastor deu a direção, o missionário deu a direção, e você às vezes deixou que alguém venha e tire de você. Ou seja, você deixou se corromper. Pô.
Não é assim que acontece? É que nem os 15 vídeos, está sendo um sucesso. Estamos alcançando um número impressionante de pessoas. Nós já estamos com 120 pessoas no canal. Aí, tá vendo? Por causa do trabalho deles. Por causa de uma obediência. Se todos obedecessem, nós teríamos avançado mais. Mas por que às vezes não obedecem? Porque elas deixam as más conversações, o quê? Corromper elas. Você tem que cuidar da sua fé, pessoal. Você tem que cuidar da sua fé. Se você não cuidar da sua fé, o diabo tira de você. E ele não vai tirar de você tirando uma coisa de você, um pertence de você. Não. Ele vai tirar te corrompendo. Te corrompendo, te colocando contra a direção da igreja, te colocando contra a palavra de Deus, te colocando contra aquilo que é feito no altar. E quando a pessoa percebe, ela já está corrompida. Aí para ela tudo é normal. Ela não consegue permanecer mais. Porque a nossa luta é contra o inferno, é contra as forças espirituais do mal. O diabo trabalha o dia todo para te corromper. O dia todo, mas como que eu vou deixar de me corromper? Como ele diz aqui, evita os falatórios profanos. Sabe o que é evitar os falatórios profanos? É não entrar em discussões que não te levam a nada. Para que você vai entrar numa conversa que não tem nada a ver com Deus? Para que você vai entrar num bate-papo se não tem nada para te acrescentar na sua vida? Evita isso. Cuide da sua fé. Você percebeu que aquilo ali não tem nada a ver com a sua fé, você tem que fazer o quê? Sai fora. É assim que você tem que fazer. É evitar. Se você não evitar, o diabo te corrompe. Deus não vai descer e vai fazer mágica na sua vida, não. Você tem que fazer a sua parte. Amém? Amém. Sou eu que tenho que cuidar da minha fé. Vocês fazem parte do ministério da igreja. Vocês sabem o que é isso? Vocês já pararam para pensar no que é isso? Quando se fala de ministério da igreja, você já parou para pensar o que é isso? Você recebe um alimento que outras pessoas não recebem. Você recebe uma direção a mais na sua vida. Nós acabamos uma reunião, falamos sobre a pessoa não se enganar com a doutrina desse mundo. E aí Deus vem te dar mais uma força, te dá mais um fortalecimento. Deus vem te dar mais alimento para você. Ele fala, não vos enganeis. Quer dizer, o diabo está querendo te enganar. Se Deus está te alertando, é porque o diabo está querendo te enganar. Como que o diabo está querendo me enganar? Ele está usando alguma coisa. E você tem que estar atento a isso. De repente é dentro da sua casa. De repente é na sua família. De repente é com quem você mais ama. Mas é justamente essa pessoa que o diabo quer usar para te corromper. Por quê? Porque ela não está na mesma fé que você, pô. Então se a pessoa não está na mesma fé que eu, o que ela vai tentar fazer? O que o mal vai tentar fazer? Vai usar ela para tentar o quê? Me corromper. Então você tem que evitar. Evite, pessoal. É a sua vida que está em jogo. Se você não consegue evitar isso, você se corrompe. E aí, acabou. Você vai perder a sua força. E aí você vai olhar para os problemas e vai deixar os problemas te vencerem. E nenhum de nós aqui queremos que você se enfraqueça, não. A nossa luta é para que você seja forte. Amém? Amém. A nossa oração é para que você seja forte. Por que nós oramos no grupo? Por que o pastor colocou lá para a gente orar no grupo um pelo outro? Para que nós sejamos o quê? Forte. O pastor todo dia ora por mim. Você acha que eu não ouço a oração dele, não? Todo dia eu ouço a oração dele. A primeira oração que eu ouço é a dele. É por mim, pô. Eu quero, pô. Amém? Amém. Eu vou lá e ouço a oração dele. Depois eu vou ouvindo a dos outros. Mas primeiro eu vou ouvir a dele, porque eu sei que ele está orando por quem? Por mim, pô. E eu preciso de oração. Você precisa. Então por isso que tem esses propósitos. E se você não evitar essas coisas que acontecem aí fora, e até mesmo dentro da igreja, com às vezes pessoas que se dizem de Deus e que não são,
você se corrompe e aí já era. Entendeu, neném? Dorme não. Dorme não, você é hora de dormir não, pô. Entenderam? Então não deixa se corromper. Porque eu já vi muitas pessoas de Deus, mas que se deixaram se corromper. E hoje estão no mundo lá fora. Então você que está aqui, você faz parte do ministério, você tem que aproveitar isso. É para orar, vamos orar. É para jejuar, vamos jejuar. É para colocar os vídeos, vamos colocar os vídeos. É para fazer isso, vamos fazer. Tudo que nós fazemos é para que você esteja no nosso meio. Esteja junto, na fogueira, junto com a gente. Você seja uma brasa acesa. Você já viu uma fogueira? Você pega uma brasa, tira ela e bota ela longe. O que acontece com aquela brasa? É assim que a vida, é assim que acontece com muita gente. Ela sai da fogueira, ela para de jejuar, ela para de ler a Bíblia, ela para de orar, ela para de buscar a direção de Deus, ela para de vir à igreja para buscar uma direção para a vida dela, ela começa se esfriando. Ela vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, depois apaga. E para acender aquela brasa de novo, é brabo. Tem que tacar álcool nela. É brabo. Então não deixe isso acontecer com você, pessoal. A nossa preocupação é sua alma, é você bem. O nome Projeto 3 em 1, Projeto Gideões, amém, é um projeto, mas o interesse maior é o quê? Salvar você. A igreja é um trabalho para salvar a sua alma. Então, não deixe essas coisas te corromperem. Quando vierem com má conversações, seja quem for, não aceite na sua vida. Amém? Amém. É como nós falamos lá na reunião. É a doutrina de Cristo que você tem que seguir. E a doutrina de Cristo é isso. É a oração, é jejum, é a leitura da palavra, é o sacrifício. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Principalmente para nós que queremos fazer a obra. Você está aqui por quê? Você quer fazer a obra. Você está aqui porque você quer fazer a obra. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Então, principalmente, cada um de nós temos que estar sempre sacrificando, buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, para que nós venhamos permanecer. Amém? Amém. Porque do que está cheio de gente se corrompendo não está no gibi. Pessoas que estavam ali no maior gás se corromperam. Por causa de más conversações. Júlio, a gente vai acrescentar mais um item nas nossas orações. Citar um versículo. Ou ora primeiro, ou cita o versículo primeiro. Amém? Amém. Para eles aprenderem a manusear A palavra. a palavra. É isso aí. Vocês querem ver uma coisa interessante? Isso aqui, você tem que ter intimidade com isso aqui. Você tem que ter intimidade com a Bíblia. Ela tem que fazer parte de você. Não é que você tem que andar com a Bíblia 24 horas por dia debaixo do braço. Você não é crente, fanático, doente. Você é liberto. Amém? Amém. A Bíblia, ela tem que fazer parte da sua vida como? Dentro de você. Mas você, para isso, tem que ler a Bíblia. Você tem que ter essa intimidade com a Bíblia. Você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Pô. Ela tem que fluir dentro de você. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus tem que fluir de dentro de você, sem você forçar nada. Ela tem que fluir de dentro de você. Ou seja, Deus tem que falar com você. Mas para isso você tem que ter intimidade, pô. Você busca essa intimidade com Deus? Será que você busca essa intimidade com Deus? Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, o que eu mais fazia era buscar essa intimidade com Deus, pô. O que eu mais fazia era buscar Deus. Eu acordava de madrugada: meu Deus, eu quero. Me ajuda, me dê força, me dê o teu espírito. Eu preciso. E eu pegava a Bíblia, às vezes não entendia nada.
Mas eu lia e falava, meu Deus, fala comigo. E fechava e falava, meu Deus, eu não entendi nada, mas fala comigo. Aí daqui a pouco, lá na frente, Deus mostrava o que Ele estava falando comigo. Mas eu fui buscando essa intimidade com Deus até hoje. Se eu parar de buscar, eu me corrompo. Né, pastor? Com certeza. Se a gente parar de buscar, a gente se corrompe, pô. E Júlio, entrando um pouco na tua reunião, quando você tem essa intimidade, às vezes as pessoas, elas querem ler a Bíblia aqui, na igreja. Mas em casa, a Bíblia, ela faz isso, ó. Se você perguntar para ela uma série que ela gosta, ela conta a série de ponta a ponta. Mas se você perguntar qual foi o último versículo que foi falado na igreja domingo, calma aí, pastor, vou lá no canal para ver o vídeo. Não. Você tem que guardar, porque isso é um tesouro que nós temos. Então, a missão acrescentou mais um item. Ou você ora e depois você lê um versículo, ou você lê um versículo primeiro. É qualquer versículo aleatório. Não tem especificação. De preferência aquele como o Júlio leu. O Júlio leu algo e ele passou para nós. Eu li algo pela madrugada e passei para vocês. Exatamente. É assim que funciona. E isso vai fazer com que vocês venham ter intimidade com a palavra de Deus. E nisso, quando o mal ele vir com a palavra dele, você vai saber que não é ele. Porque a Bíblia diz o quê? Que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E, Júlio, em breve, não sei se é nesse mês ainda, ou no próximo, ou na metade, eu não sei. Vamos escolher um deles para poder dar um discurso aqui. Amém, isso aí. Uns 5 minutinhos, Até 10 Até minutinhos. para que vocês cresçam. Isso aí. Cresçam espiritualmente. Desenvolvam, né? Com certeza. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Assim. Aqui você vai falar. E geralmente eu vou pedir para você falar naquilo que você tem problema. Se você tem problema na família, eu vou pedir para você pregar sobre família. Para você ver que tem que viver o que prega. E aí, como é que você vai pregar sobre família? Pô, pastor, vou falar o quê? Pô, meu marido é um cavalo. Pessoal, meu marido é um cavalo. Ele não me ajuda, ele não me apoia. Chega a hora que quer, não me dá satisfação. Vai pregar isso? Não, você não vai falar, pastor, como é que eu vou pregar se eu não tenho? Por isso que você tem que ter o quê? Alguma coisa. Nós temos uma área que ela é constituída de quê? Espiritual, saúde, família, filhos, financeiro, tem mais o quê? São quantas áreas que nós temos na vida? 5, né? Você tem que ter, nem que seja pelo menos 3, para que você possa ter um discurso para poder falar. Amém? Amém. Entendeu, pessoal? É isso aí, é desenvolver. Aí quando você vier aqui na frente fazer o discurso, vai mostrar também a sua intimidade com quem? Com Deus. E não é para você ter vergonha, não. É para você aprender. Aqui a gente está para aprender. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Eu quero que alguém ore. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus ore. Não seja um pastor nem um missionário. Vai lá na frente, pode ir aí na frente. Sobe aqui no altar. Sobe aqui no altar. Você que vai fazer uma oração agora. Uma oração para abençoar o ministério. Vamos lá, quem vai vir? Terminar também? Para terminar não, né? Para terminar, é. Vamos lá, quem vai vir? Na fé. Vem, André, então. É aí? Bora, um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus. É aí? Vem, Ivan, então. Caramba, vamos lá, o desafio. Fecha os olhos, pessoal. Vai, Ivan. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, eu venho te rogar nesta noite, meu Pai,
pela vida de todos os que estão aqui, Sim, porque vieram com um único propósito, sim, meu Pai. te buscar, Senhor Jesus, com o objetivo de observarem, de ouvirem o pregador, de te ouvirem por meio do pregador, a fim de que consigam, por meio da palavra, ter uma intimidade mais estreita contigo, ó Deus. E por consequência, aquilo que todo convertido do Senhor Jesus Cristo almeja, que é a salvação. E por consequência, a vida eterna. Então eu te peço, ó Deus, Senhor Jesus, que tu nos dê direção a todos nós. Venha com teu poder, com a tua unção sobre a vida de todos nós. E que tu nos mantenha pelo teu poder, por meio do teu poder, nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que não nos desviemos dele, como diz a tua palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, sempre numa única direção, que és tu. Me ajuda, Senhor, também a pregar quando eu estiver no altar, porque eu tenho as minhas limitações e confesso aqui. E que tu venha com a tua benignidade, meu Pai. E me ajuda em teu nome, Senhor Jesus. E assim termino a minha oração em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, agora leva os teus servos para casa, em paz, em segurança. Abençoa todos, meu Pai. Que nos possamos permanecer para sempre. Nós entregamos a tua igreja em tuas mãos. Abençoa esse lugar, meu Pai. Nós estendemos as nossas mãos agora em direção a esse lugar. Estenda as suas mãos para qualquer lugar aqui do bairro. E determinamos que seja amarrado todo o mal. O espírito do engano. O espírito que usa pessoas para enganar, para tirar as pessoas do caminho da tua igreja. Aqueles que são usados para tentar difamar a tua obra. Ó Deus, seja amarrado esse espírito. Agora! Amarra agora esse demônio. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, envia anjos aqui nesse lugar. Envia agora. Envia anjos por toda essa região. E amarra esse espírito, essa força do mal que trabalha na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, para tentar enganá-los, para tentar tirar eles da fé, para tentar corromper os bons costumes. Ó Deus, amarra esse mal, em nome de Jesus. E dá ordem aos teus anjos também, meu Pai, para guardar os caminhos dos teus servos na volta para casa. Envia anjos lá na casa de cada um deles. Lá na casa deles, meu Pai. E amarra o mal que estiver preparando alguma coisa. Frustra tudo. Amarra ele, meu Deus. Que usa os pais, em nome de filhos, Jesus. os avós. Envia anjos fortes. Tudo. Os anjos mais fortes, meu Pai. Com espada de fogo. Em nome de Jesus. Para guardar a nossa vida, o nosso caminho. Frustra os planos do diabo. A tua palavra diz que toda arma forjada contra nós não prosperaria. Então, meu Pai, que essa arma seja destruída agora. E que a nossa fé nos leve a coisas grandes, meu Pai. Meu Deus, dá o teto dessa igreja. Dá o teto dessa igreja, meu Pai. Para envergonhar Satanás. E para glorificar o teu nome.
nós entregamos tudo a Ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Olha.